Ninguém poderia imaginar que o homem coberto de trapos, sentado na calçada encharcada de chuva, era Lucas Andrade, um dos empresários mais ricos e influentes da cidade. Durante semanas, ele viveria como um mendigo, sentindo o frio, a fome e a indiferença das pessoas. E no fim dessa experiência, descobriria algo que o dinheiro nunca poderia comprar: o valor da verdadeira humanidade. Lucas sempre teve tudo: casas luxuosas, carros importados, viagens exóticas, festas que a mídia adorava cobrir. Mas naquela noite, sozinho em sua cobertura com vista para o mar, olhou seu reflexo no vidro e sentiu no fundo da alma que nada daquilo preenchia o vazio. O olhar nos próprios olhos revelou algo que ele já tentava ignorar há anos. Estava sozinho, cercado de pessoas falsas, vivendo uma vida que não era sua. "Quero sentir a vida como ela realmente é", murmurou, com a voz baixa e firme. Ele começou a planejar cada detalhe. Não queria que ninguém soubesse, nem os sócios, nem os amigos, nem a imprensa. Pegou um casaco velho, rasgou um bolso de propósito, sujou as mangas com graxa e deixou tudo para trás: celular, relógio, cartões de crédito. Levou apenas R$ 200 e um pequeno gravador escondido no bolso, a única prova de quem ele realmente era. Ao amanhecer, Lucas deixou sua cobertura de vidro e concreto, cruzou as ruas silenciosas da cidade e desapareceu entre os prédios antigos do centro. Ali, nas calçadas sujas e nas praças abandonadas, começou a transformação de Lucas Andrade em Luiz, um homem que ninguém jamais notaria. As primeiras horas foram mais duras do que ele imaginara. O vento cortava sua pele exposta e a chuva molhava suas roupas finas, transformadas em trapos. O cheiro de lixo e esgoto subia pelas ruas, misturado ao barulho distante de carros e buzinas. Ele sentou-se em um banco de praça, observando o fluxo de pessoas que passavam apressadas, desviando o olhar. Nenhum deles notou o homem que dias atrás comandava bilhões. Um menino pequeno riu, apontando para ele, como se sua existência fosse motivo de diversão. Uma senhora segurou a bolsa com força, desviando-se de seu caminho, e um segurança de prédio o mandou sair, empurrando-o com desprezo. Lucas anotava cada gesto mentalmente, como um cientista observando uma experiência. Sentia o amargo da invisibilidade, mas ao mesmo tempo algo novo: a liberdade de ser apenas ele mesmo, sem máscaras, sem títulos. Os dias seguintes foram uma prova de resistência. Ele dormia embaixo de marquises, entre caixas e restos de papelão, encolhido para tentar aquecer o corpo. O frio noturno era intenso. Cada rajada de vento parecia penetrar até os ossos. O estômago roncava, e ele aprendeu a aceitar migalhas, restos de comida jogados fora, ou o que conseguisse comprar com as poucas notas que havia levado. O desprezo humano era cruel. Na padaria pediu um pedaço de pão. O atendente riu e empurrou a porta na sua cara. No hotel do centro, o segurança o empurrou, ameaçando chamar a polícia, sem nem ouvir sua explicação. Cada gesto humano que deveria ser simples, um olhar, um sorriso, uma palavra de respeito, desaparecia diante dele. Mas nem tudo era escuridão. Havia lampejos de bondade, mesmo que raros. Como na tarde em que, molhado e exausto, tentou descansar sob a marquise de um edifício antigo. Uma senhora idosa, de cabelos grisalhos e olhar cansado, aproximou-se. Segurava um guarda-chuva remendado e uma marmita de alumínio simples, mas cheia de significado. "Moço, está tudo bem?" Perguntou com voz suave. Lucas ergueu o rosto. Seus olhos encontraram a bondade genuína que ele não via há anos. "Toma, é o que sobrou do jantar", disse ela, oferecendo a comida. A senhora não precisava... Tentou recusar. Precisava sim. Deus sempre devolve em dobro a quem compartilha, respondeu ela sorrindo. Ela se chamava Dona Helena, viúva,
aposentada, responsável por cuidar dos netos e ainda preparar refeições para moradores de rua. Lucas aceitou a marmita e, naquele instante, sentiu algo que o dinheiro nunca lhe proporcionara: calor humano. O silêncio da praça, o barulho distante dos carros, a chuva caindo, tudo se misturava à sensação de que, finalmente, havia encontrado alguém que via o que ele era, não o que possuía. Durante semanas, Lucas continuou sua rotina, alternando entre noites nas ruas e dias, observando a cidade. Dona Helena passou a visitá-lo todos os dias, com comida, palavras gentis e conselhos simples, mas carregados de sabedoria. Eles conversavam sobre a vida, fé, perdas e sonhos. Ela não fazia ideia de que aquele homem humilde e sujo era o mesmo que construíra impérios e mudara a economia da cidade. E ele, pela primeira vez, se sentia humano. Enquanto isso, Lucas registrava mentalmente cada gesto, cada palavra, cada olhar de indiferença ou bondade. Ele entendia, enfim, que sua experiência não era apenas pessoal. Seria também uma lição para todos que o haviam ignorado, desprezado ou subestimado. E, no horizonte da cidade cinza e movimentada, ele começava a preparar o que seria a maior reviravolta de sua vida. O mundo acreditava que conhecia Lucas Andrade, mas ninguém estava preparado para o que ele faria a seguir. Os dias seguintes foram uma descida lenta ao inferno. Lucas começou a entender o que significava viver sem nome, sem título, sem rosto. As ruas não tinham piedade. O frio da madrugada cortava a pele e o vento trazia o cheiro de gasolina, lixo e abandono. Naquela nova vida, ninguém o chamava de senhor. Ninguém lhe abria portas. Pelo contrário, fechavam-nas com força. Como se temessem que a pobreza dele fosse contagiosa, ele tentava manter a calma, lembrando-se do motivo que o levara até ali, descobrir o que restava de humanidade no mundo. Mas a cada novo amanhecer, essa esperança parecia mais distante. Na terceira noite, faminto, Lucas se aproximou de uma padaria iluminada. O cheiro de pão quente invadiu suas narinas e fez o estômago doer. Entrou devagar, tentando explicar. "Moço, eu posso pagar. Só queria um pão." O atendente o olhou de cima a baixo. Riu com desprezo. "Aqui não é assistência social, não. Sai daqui antes que eu chame a polícia." O tom era alto, ofensivo. As pessoas na fila olharam. Nenhuma defendeu, nenhuma palavra de compaixão. Lucas saiu calado, o coração apertado, o orgulho ferido. Na calçada ouviu risadas. 2 rapazes zombavam. Deve ser mais um desses vagabundos que não querem trabalhar. Ele seguiu em silêncio. Já não sentia raiva. Sentia pena. Na manhã seguinte, tentou se abrigar sob a marquise de um hotel. Estava exausto. As pálpebras pesavam. Mas antes que pudesse deitar, um segurança apareceu. "Aqui não é lugar para você." "Some daqui!" gritou. Lucas tentou explicar que só queria descansar um pouco. Não teve tempo. O homem o empurrou com força, derrubando-o na calçada molhada. O impacto doeu, mas o que doeu mais foi o olhar de desprezo, frio e vazio. Ninguém interveio. Ninguém se importou. Era como se ele fosse invisível, como se não existisse. Durante o dia, caminhava pelas ruas observando o comportamento das pessoas. Casais com sacolas de shopping, jovens com celulares caros. Ninguém olhava para baixo. Ninguém percebia os corpos estendidos nas calçadas, enrolados em cobertores rasgados. Certa tarde, um garoto de terno, talvez com 20 anos, tropeçou e derrubou o café. O copo respingou em Lucas, que passava ao lado. O jovem olhou com nojo. "Olha por onde anda, velho sujo!" gritou. Lucas apenas respirou fundo. Naquele instante, compreendeu o abismo que separava as classes e os corações. O dinheiro criava muros invisíveis, e poucos se davam conta de que eram prisioneiros dentro deles. Mas o destino, silencioso e preciso, preparava um encontro que mudaria tudo. Naquela noite, a chuva caiu mais forte. Lucas se abrigou sob uma árvore, tremendo de frio. Fechou os olhos, tentando dormir, quando ouviu uma voz feminina ao longe. "Moço, tá tudo bem aí?" Abriu os olhos devagar. A mesma mulher da marmita. Dona Helena.
Ela carregava um guarda-chuva velho e uma sacola de plástico. Aproximou-se com cuidado, sem medo, sem preconceito. Eu disse que ia voltar, lembra? Ma sorriu. Lucas assentiu, sem conseguir responder. Ela estendeu a mão, oferecendo novamente comida. Toma, tá quentinha ainda? Fiz sopa hoje. O vapor subiu e o cheiro de tempero simples preencheu o ar. Ele aceitou. Comeu devagar, saboreando cada colherada como se fosse o prato mais caro do mundo. Sabe, moço, eu já passei fome também, disse ela com um olhar distante. Já dormi na rua com meus meninos pequenos. Por isso, quando vejo alguém precisando, eu lembro. Podia ser eu de novo. Lucas ficou em silêncio. O coração apertou. Era a primeira vez em semanas que alguém falava com ele como um ser humano. Qual o seu nome? Edlesites, ela perguntou. Ele hesitou por um instante, depois respondeu. Luiz, ela sorriu. Prazer, Luiz. E não esquece, Deus nunca dorme. Nos dias seguintes, Dona Helena apareceu várias vezes. Trazia pão, frutas ou apenas uma garrafa de café. Às vezes, ficava sentada com ele conversando por horas. Falava sobre os netos, sobre como o mundo andava frio, sobre a falta de empatia. E Lucas, em silêncio, absorvia cada palavra como se fossem lições. Ele observava a doçura com que ela tratava até os outros moradores de rua. Era uma mulher simples, mas com uma generosidade imensa. Algo que ele não via em reuniões milionárias, nem em jantares de gala. E aos poucos, a experiência, que começara como um experimento social, se transformava em uma profunda jornada espiritual. Certa tarde, Lucas ouviu um grupo de pessoas rindo perto da praça. 2 homens e uma mulher, bem vestidos, filmavam um morador de rua dormindo, zombando dele. Olha isso, que cena! Dizia um deles rindo. A mulher fazia poses ao lado do homem adormecido, como se fosse uma piada. Lucas se levantou, indignado. Bem, isso não é engraçado. Os 3 se viraram. Vai cuidar da sua vida, velho? Respondeu um dos rapazes. Ele tentou insistir, mas acabou sendo empurrado. Caiu, sujando o rosto de lama. E enquanto ouvia as risadas se afastarem, sentiu algo mudar dentro de si. Não era apenas dor, era propósito. Aquela cena não podia ser esquecida. Seria lembrada no momento certo. E o mundo veria quem realmente eram as pessoas que riam da miséria alheia. Naquela noite, Lucas escreveu mentalmente cada detalhe. Os rostos, as vozes, as frases. Tudo seria usado quando chegasse a hora. Enquanto isso, Dona Helena apareceu novamente. Te procurei o dia todo, disse ofegante. Tava com medo que tivesse acontecido alguma coisa. Ele sorriu. Não precisa se preocupar comigo, Dona Helena. Claro que preciso. A gente precisa cuidar um do outro, Luiz. O mundo já é cruel demais. Ela se sentou ao lado dele e ficou em silêncio por alguns minutos. A chuva caía leve, e os 2 observavam as luzes dos carros refletindo nas poças d'água. A senhora acredita que as pessoas podem mudar? Perguntou ele baixinho. Eu acredito sim, mas às vezes Deus precisa quebrar a gente primeiro, para reconstruir do jeito certo. Aquela frase ficou ecoando na mente de Lucas por dias. Talvez fosse isso que estava acontecendo com ele, uma reconstrução, uma quebra necessária para enxergar o mundo de forma diferente. O tempo passava devagar, mas cada dia trazia um novo aprendizado. A fome já não o assustava tanto. O frio ele suportava. O que mais o marcava era o contraste. A frieza das pessoas e o calor de uma mulher simples que não tinha quase nada, mas dividia tudo o que possuía. Lucas começou a perceber os padrões. Quem mais tinha, menos oferecia. Quem menos possuía, mais repartia. Era uma verdade dura, mas inegável. E ele sabia que, quando revelasse quem realmente era, essas diferenças seriam expostas diante de todos. O tempo do silêncio estava acabando. Logo, a cidade inteira conheceria o mendigo que todos desprezaram. E ninguém sairia impune dessa história. O inverno chegou de vez. As noites estavam tão frias que até os cachorros de rua buscavam abrigo entre os sacos de lixo. Lucas já havia perdido a noção do tempo.
Os dias se confundiam e as horas às vezes pareciam anos, mas havia uma coisa que o mantinha em pé: as visitas de Dona Helena. Ela se tornara um ponto de luz em meio ao caos. A cada encontro trazia um pouco mais de calor, e não só o do café, mas o do coração. Numa manhã cinzenta, ela apareceu mais cedo, trazendo algo embrulhado em papel de jornal. Trouxe um casaco para você, Luiz. É do meu falecido marido. Ele não vai mais usar, e sei que vai te servir. Lucas pegou o casaco com cuidado, como se fosse um presente sagrado. Eu não posso aceitar isso. Pode sim. Se fosse o contrário, você faria o mesmo por mim. Ela sorriu e, por um instante, Lucas sentiu algo que não experimentava havia muito tempo: gratidão genuína. O casaco era simples, gasto nas mangas, mas para ele parecia um terno sob medida. Com o passar dos dias, Dona Helena começou a levá-lo para pequenos lugares: um centro comunitário, uma paróquia, uma feira solidária. Ela o apresentava às pessoas como se fosse um velho amigo. E ninguém suspeitava que aquele homem, de barba por fazer e roupas velhas, era, na verdade, um dos empresários mais ricos do país. Em silêncio, Lucas observava cada gesto, cada olhar. O sorriso das pessoas simples o desarmava. A bondade não precisava de status. Ela nascia do amor, puro, direto, sem interesses. Certa tarde, sentados em um banco de praça, Dona Helena contou sua história. Eu trabalhava como faxineira, sabe? Um dia, a empresa onde eu limpava fechou. Fiquei sem nada. E seus filhos? Perguntou ele. 2 foram embora para longe. Só um ainda me liga às vezes. Mas eu não culpo ninguém. A vida é dura para todo mundo. Ela respirou fundo. O que me mantém viva é isso aqui, disse apontando para o céu. A fé. Lucas ficou em silêncio. Ele, que havia passado a vida confiando apenas em contratos, lucros e investimentos, agora se via diante de uma mulher que sobrevivia apenas de esperança. E ainda assim, era mais rica do que ele jamais fora. A convivência com Dona Helena começou a transformar Lucas de dentro para fora. Ele ajudava outros moradores de rua, consertava bancos quebrados, limpava o entorno da praça. De pouco em pouco, foi sendo reconhecido pela comunidade local. Alguns comerciantes até o cumprimentavam com respeito. Aos poucos, o mendigo deixava de ser invisível, mas o mais surpreendente era o que acontecia dentro dele. Lucas começou a se lembrar das pessoas que um dia havia demitido friamente, das promessas que não cumpriu, das oportunidades que negou por pura vaidade. O arrependimento vinha como uma maré, cobrindo tudo, mas também vinha a vontade de fazer diferente. Um dia, Dona Helena o chamou para ajudá-la numa tarefa. Hoje é dia de doação, Luiz. Vamos preparar marmitas para os outros. Eles passaram a manhã cozinhando. Macarrão, arroz, feijão, um pouco de frango. Simples, mas feito com amor. Enquanto distribuíam as marmitas, Lucas percebeu algo. Os olhos das pessoas famintas eram os mesmos que ele via nos corredores luxuosos da sua empresa. O medo era o mesmo, apenas disfarçado. Medo de perder, medo de não ser visto. Só que ali, entre barracas e lonas, as pessoas se viam de verdade. Compartilhavam o pouco que tinham, e isso para ele era a mais pura forma de riqueza. Ao final do dia, exaustos, eles sentaram novamente no banco da praça. Dona Helena olhou para ele e perguntou: Luiz, você acredita que Deus coloca a gente em certos lugares por um motivo? Ele pensou por um instante. Hoje, acredito, ela sorriu satisfeita. Então tá certo. Porque desde que você apareceu, eu tenho sentido que algo grande vai acontecer. Lucas ficou olhando o pôr do sol. O céu estava tingido de laranja e vermelho, e pela primeira vez em muito tempo ele se sentiu em paz. Mas a paz nunca dura para sempre. Na semana seguinte, um evento inesperado mudaria tudo. Era noite quando um carro preto parou próximo à praça. Dele saiu um homem de terno escuro, com uma expressão indecifrável. Lucas o reconheceu de imediato. Henrique, seu assessor pessoal. O coração disparou.
Henrique olhou ao redor até encontrar o mendigo sentado ao lado de Dona Helena. Senhor Lucas, disse com a voz baixa, quase trêmula. Dona Helena olhou confusa. Lucas, quem é Lucas? O silêncio foi pesado. Lucas se levantou devagar. Aquela era a hora que ele vinha adiando. A hora da revelação. Dona Helena, meu nome não é Luiz. Ela piscou sem entender. Como assim? Eu sou o Lucas Azevedo. Ela ficou pálida. O dono da... Sim, daquele grupo empresarial. O vento soprou forte, como se quisesse apagar as palavras do ar. Por um instante, ninguém falou. Lucas respirou fundo e continuou. Eu vim para a rua porque precisava entender o que o dinheiro fez comigo. Eu queria saber se ainda existia bondade no mundo. E a senhora me mostrou que sim. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu não sabia, meu Deus. E não precisava saber. A senhora me tratou com amor quando todos me viraram as costas. Isso é o que importa. Henrique, ainda surpreso, se aproximou. A imprensa já está sabendo da sua ausência, senhor. Precisamos voltar, mas Lucas não respondeu. Estava olhando para Dona Helena com um olhar que misturava gratidão e respeito. A partir de hoje, minha vida vai ser diferente. E a senhora faz parte disso. O jogo estava prestes a virar. Em poucos dias, o país inteiro falaria sobre o milionário que fingiu ser mendigo. Mas antes disso, Lucas ainda tinha algo mais importante para fazer: retribuir. 2 dias depois, o nome Lucas Azevedo estampava todas as manchetes. Milionário desaparecido é encontrado vivendo como mendigo nas ruas de São Paulo. Experimento social ou crise existencial? As especulações cresciam a cada minuto. Enquanto isso, Lucas observava tudo de longe, sentado no sofá do seu próprio apartamento, o mesmo que, meses antes, parecia uma prisão dourada. Agora, cada detalhe daquele luxo o incomodava. O silêncio das paredes, o brilho excessivo, o cheiro de riqueza estéril. O assessor, Henrique, falava ao telefone sem parar. A imprensa quer uma coletiva. O conselho da empresa também. Precisamos dar uma resposta oficial, senhor. Lucas respirou fundo. Tudo bem, amanhã, mas quero que organize de um jeito diferente. Henrique o olhou confuso. Diferente como? Vamos fazer lá, na praça. O silêncio que se seguiu foi quase cômico. O senhor quer dar uma coletiva? Na rua? Perguntou incrédulo. Lucas apenas sorriu. Foi lá que tudo começou. É lá que tudo deve ser dito. No dia seguinte, o sol nascia entre as nuvens cinzentas quando a praça começou a encher. Repórteres, câmeras, curiosos, moradores de rua observavam de longe, sem entender o que estava acontecendo. No centro, um pequeno palco improvisado. Lucas subiu os degraus devagar, vestindo o mesmo casaco velho que Dona Helena havia lhe dado. Não queria ostentar, queria lembrar. As câmeras se acenderam. Microfones se estenderam. O burburinho cessou. Ele olhou para a multidão e começou a falar. Meses atrás eu desapareci. Não foi um acidente. Foi uma escolha. As pessoas se entreolharam surpresas. Eu queria entender o mundo que existe além das paredes do meu escritório. Queria ver quem eu era sem o dinheiro, sem os carros, sem os seguranças. Pausou por um instante. E o que encontrei? Foi duro. Fome, frio, desprezo e o pior, indiferença. As câmeras captavam cada palavra. Alguns repórteres anotavam freneticamente, outros apenas o encaravam em silêncio. Eu fui humilhado, empurrado, ignorado, mas também fui ajudado. Por alguém que não tinha quase nada. O olhar dele se voltou para a lateral da praça. Lá estava Dona Helena, discreta, segurando uma sacolinha nas mãos. Lucas apontou para ela. Aquela mulher me deu mais do que comida. Me devolveu a fé nas pessoas. O público se virou. Os flashes começaram a disparar. Dona Helena, tímida, tentou se afastar, mas Lucas desceu do palco e a chamou. Vem, por favor. Isso é sobre nós dois. Ela se aproximou, hesitante. Os repórteres abriram espaço. Lucas pegou o microfone novamente. Enquanto o mundo me virava as costas, ela me estendeu a mão. Sem saber quem eu era, olhou para a multidão. E vocês sabem o que isso me ensinou?
que a verdadeira riqueza está naquilo que o dinheiro nunca vai comprar: empatia. O silêncio tomou conta da praça. Algumas pessoas começaram a chorar. Outras aplaudiam devagar, ainda em choque. Lucas continuou: a partir de hoje, metade da minha fortuna será destinada a um projeto que vai nascer aqui. A plateia murmurou: um abrigo, uma cozinha solidária e um centro de reintegração social. Tudo em homenagem a ela. Apontou para Dona Helena. Se chamará Casa da Esperança. Ela levou as mãos ao rosto, emocionada. Eu não fiz nada demais, meu filho. Fez o que ninguém mais fez. Me enxergou, respondeu ele com a voz embargada. Os flashes aumentaram. Repórteres se atropelavam tentando captar cada detalhe. Mas Lucas não ligava mais para manchetes. Naquele instante, ele não falava como empresário. Falava como ser humano. Todos nós estamos um passo de distância da rua. Uma demissão, uma doença, um abandono. E quando isso acontece, o que resta? A humanidade. Fez uma pausa. O problema é que muita gente perdeu isso no caminho. As palavras ecoaram como um alerta. O público, antes inquieto, agora ouvia em silêncio absoluto. Eu vivi o que muitos chamam de inferno. E descobri que o inferno não está nas ruas. Está dentro das pessoas que deixaram de sentir. Um aplauso começou tímido, depois cresceu. Em minutos, toda a praça vibrava. Alguns repórteres choravam. Outros desligaram as câmeras apenas para viver aquele momento. Após o discurso, Lucas caminhou até Dona Helena. Ela o abraçou com força. Eu sempre disse que Deus coloca a gente nos lugares certos, né? Ele sorriu. E eu achava que ele tinha me abandonado, mas estava me guiando o tempo todo. Nas semanas seguintes, o projeto Casa da Esperança ganhou forma. Voluntários se juntaram. Empresas doaram recursos. A praça, antes esquecida, virou um símbolo de renascimento. E lá, no centro de tudo, um letreiro simples. A verdadeira riqueza é amar sem saber quem se ajuda. Lucas visitava o local todos os dias. Conversava com os moradores, ajudava na cozinha ou apenas observava as crianças brincando. Era um homem transformado, não por milagres, mas pela empatia de uma mulher simples. Dona Helena se tornou a coordenadora do abrigo. Nunca quis salário, apenas a chance de continuar ajudando. Isso aqui é meu pagamento, Luiz, dizia sorrindo, usando ainda o nome que lhe dera nas ruas. Certa tarde, sentado no mesmo banco onde tudo começou, Lucas olhou o pôr do sol. A praça agora era viva, cheia de vozes e risadas. E ele pensou, talvez o dinheiro não compre felicidade, mas pode multiplicar a que já existe se usado com o coração certo. A câmera imaginária se afastaria devagar, captando o brilho dourado da tarde. No fundo, a risada suave de Dona Helena ecoaria entre as árvores. E uma última frase surgiria na tela: ser rico não é ter muito. É ser lembrado pelo bem que se faz.